E agora, pessoal, vocês podem me confirmar se o som tá ok, se a imagem está ok. Fechei a outra live, abri essa daqui, por gentileza. Se puderem só me confirmar, assim a gente, por fim, começa o nosso conteúdo de hoje, porque o Instagram, infelizmente, está um lixo. Desde cedo, as questões das notificações ficam travando muito, mensagem não está chegando. Eu acho que deve ser alguma incongruência ali no sistema. E acaba acontecendo isso, principalmente em live. Vocês puderam ver que a live nem estava sendo entregue para as outras pessoas. Agora sim, a Tati disse. Perfeito, pessoal. Se agora está ok, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de hoje. Vamos voltar lá do começo, porque eu até perdi o fio da meada. As três metamorfoses do espírito de Nietzsche. Esse é o nosso tema de hoje, da nossa live de hoje. Em que obra que eu vou me basear? A obra Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. O livro que é o livro principal desse pensador. Nietzsche, ele é um pensador que nasce ali por volta de 1800, como eu estava falando agora há pouco para vocês. Ele nasce em um lar cristão, o pai era um pastor da igreja luterana. Ele vive um contexto ali na antiga Prússia, em que a reforma protestante havia acabado de acontecer. Toda a família muito teológica, muito cristã, muito religiosa, e ele cresce estudando teologia. Ele tinha tudo para ser um intelectual da teologia. Só que ele se volta para um outro contexto, porque diante de qualquer condição de vida que nós tenhamos, você pode seguir a mesma condição por conformismo, porque é mais fácil, porque é mais confortável, porque é menos degradante, ou você pode fazer uma ruptura, você pode fazer uma mudança, que é o que acontece na vida de Nietzsche. Ele estudou teologia, ele se tornou um grande teólogo no sentido de conhecer, e mesmo assim ele se torna um ateu quando ele vai para a faculdade da Basileia, se torna professor de filologia, e ele vai escrever aos 27 anos a sua primeira obra, chamada O Nascimento da Tragédia. E lá nesse livro ele começa a trazer todas as suas questões que já possuem uma característica principal de Nietzsche, que é a característica que todos amam, a polêmica. Ele é o filósofo martelo, o filósofo que quebra todas as crenças, que critica todos os outros pensadores anteriores, que vai totalmente contra a sistemática do contexto em que vivia. Por isso que ele vai fundamentar várias ideias contra Platão, contra Sócrates, contra Aristóteles, contra os medievais, contra principalmente o cristianismo. E é aqui que nós temos exatamente o nosso tema de hoje, as três metamorfoses do espírito de Nietzsche. Essa obra de Nietzsche, eu não sugiro ela para qualquer pessoa. Se você nunca estudou filosofia, se você nunca leu uma obra desse cara, não é a melhor para iniciar. Porque ela é um aglomerado de todas as outras. Ele demora mais ou menos aí 30 anos para escrever esse livro, e não porque ele passou 30 anos escrevendo, mas porque é um aglomerado de toda a vida acadêmica de Nietzsche em uma obra só. Você pega esse livro aqui, ele pouco se importa com o entendimento do leitor, com a compreensão do leitor. Ele não busca que você entenda alguma coisa aqui. Ele apenas escreve para si. E ele tinha uma escrita aforística, ou seja, uma escrita com ideias soltas. Ele escrevia de maneira obscura, com enigmas, com poesia, mesclando ali várias articulações e técnicas literárias que dificultam ainda mais o entendimento do livro. Então, se você não leu O Crepúsculo dos Ídolos, se você não leu A Gaia Ciência, se você não leu A Genealogia da Moral, se você não leu O Anticristo, todas essas obras anteriores, essa daqui fica impossível de ser compreendida, isso eu garanto. Mas eu vou traduzir aqui a primeira parte desse livro, que é logo quando ele começa, e ele tem um propósito nessa obra. O propósito dele é justamente falar sobre Zaratustra, o profeta do super-homem, o profeta do Ubamente, como ele diria, que nós vamos explicar com calma tudo isso daqui. Mas antes de mais nada, eu queria introduzir com algo que nós já falamos em algumas lives anteriores, que foi lá na live da Caverna de Platão. Na live da Caverna de Platão eu falei sobre os prisioneiros que saem do mundo das sombras e que eles vão descobrir o mundo da verdade, que vão fugir da caverna e etc. E a nossa realidade ela funciona da mesma forma que o mito da Caverna de Platão. O ser humano ele foi moldado a viver uma vida padronizada. E aí você pode pensar assim, professor, que padrão é esse que você está falando? O ser humano ele tem um intelecto, ele tem uma cognição e ele tem uma mente, ele tem um cérebro. E esse cérebro é muito caro para a nossa fisiologia.
O nosso cérebro consome 1/5 de tudo aquilo que nós ingerimos em formato, por exemplo, de glicogênio. O nosso combustível corporal é dividido em 1/5 apenas para o cérebro. Uma região pequena em território, mas grandiosa em importância. E se você estudou um pouquinho da nossa evolução como seres humanos, você sabe que o nosso corpo não gosta de gastar, ele não gosta de sacrificar, ele não gosta de coisas caras. Por isso que você tem preguiça, por isso que você procrastina, por isso que você acumula gordura, por isso que você acumula e retém líquido, porque o corpo gosta de estoque, ele gosta de segurança. E essa mesma segurança foi desenvolvida para o sistema cerebral, através de padrões, sinapses e hábitos. Por que quando eu vou dirigir pela 100ª vez não é tão difícil como a primeira vez que eu dirigi? Porque o meu corpo, o meu cérebro criou um caminho neural, que é o caminho de aprender a dirigir, que vai fazer com que esse hábito se torne cada vez mais fácil no decorrer do tempo. Na primeira vez é muito difícil, na 10ª nem tanto, na 100ª já virou parte de mim. Porque o hábito, ele existe para aumentar a frequência e diminuir os esforços. E é por isso que o ser humano se padroniza tantas coisas. Porque quanto mais você julga, quanto mais você questiona, quanto mais você analisa, quanto menos hábito você tem, quanto mais obrigado você é a pensar, pior é para a sua sobrevivência. Então, fisiologicamente falando, o seu corpo ama a preguiça. Ele ama ficar parado, ele ama apenas obedecer, ele ama não questionar, ele ama apenas seguir. E é daí que surge a maior represália na vida humana. Porque a pior doença, como Platão diria, não é a doença que vem do corpo, mas é a doença que vem da ignorância. E a ignorância do ser humano não é composta de muros, mas sim de crenças. Nós acreditamos em crenças que nem questionamos tais crenças. São crenças que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, da sociedade, dos amigos, dos colegas, do sistema como um todo, e você compra isso, aceita e segue. Porque é muito mais fácil crer do que julgar. É muito mais fácil a pessoa chegar em mim e falar assim, as coisas são assim, assim, assado. E eu falo, tudo bem, eu aceito e as coisas serão assim também na minha vida. Do que a pessoa falar isso para mim e eu questionar, eu relutar. Porque no nosso cérebro existem 2 tipos de pensamento. Daniel Kahneman, um grande matemático israelense, que ganhou até um prêmio Nobel em 2016, ele tem um livro chamado Rápido e Devagar que ele fala sobre isso. Nós temos 2 tipos de pensamento. O pensamento instintivo e o pensamento analítico. O instintivo é aquele que você tem quando eu te pergunto quanto é 1 mais 1. E você fala 2 sem nem fazer a conta porque você sabe que é 2. Faz parte de você, é o pensamento rápido, é o jogo de palavras, é a preguiça cognitiva e a agilidade do hábito. Agora o pensamento analítico é aquele que vem quando eu te pergunto, fulano, quem é você? E eu falo, quem é você, sem a sua profissão, sem o seu nome, sem sua idade, sem seus filhos, sem seus cargos. E aí você fica quebrando cabeça para saber quem é você através das suas virtudes, através de tudo aquilo que é essencial e não apenas aparente, que faz parte da sua aparência, da sua física, as coisas não que você faz, mas as coisas que você é. E aquele pensamento é difícil, ele demanda caloria, ele demanda energia, ele demanda esforço. Então qual é a lição que eu quero passar aqui para vocês nesse começo, nessa introdução? Fisiologicamente falando, você foi feito para viver padrões. O seu cérebro, ele ama a preguiça, ele ama que alguém mande em você, ele ama que alguém fale o que você deve fazer, ele ama uma crença, porque não exige esforço. E ele ama também a gordura, ele ama a retenção de líquido, ele ama quando você fica na cama sem gastar calorias. Tudo aquilo que envolve evolução do ser é contra-evolutivo no quesito natural. Nós evoluímos de teimosia. Nós conseguimos desenvolver um corpo estético por teimosia, de todos os dias vencer essa preguiça e perder gordura, fazer uma dieta, fazer um exercício e coisas do gênero. Nós conseguimos conhecer e aprender cada vez mais, fazer uma faculdade, uma graduação, um mestrado, um doutorado, porque você vence a preguiça cognitiva, vence a ignorância e vence aquilo que as pessoas querem te trazer como uma crença e você fala, não, eu devo estudar, eu devo investigar, eu devo analisar. Então tudo isso envolve uma quebra de padronização. E por que você está falando disso, professor? Com essa obra de Nietzsche, sobre a padronização do ser humano e como isso pode ser incluso ali nas 3 metamorfoses do espírito, e vocês vão entender agora. Eu vou pegar uma imagem que eu deixei separada aqui, que exemplifica muito bem isso. Nietzsche, no começo da sua obra, o Assim Falava Zaratustra, que foi o livro que eu mostrei aqui para vocês, ele tem um propósito.
E o propósito dele é apresentar o Übermensch. Übermensch do alemão significa o super-homem, o além do homem, o homem que se supera, o homem que vai além da padronização, o homem que vai além da preguiça cognitiva, o homem que vai além das crenças, o homem que quebra tudo que lhe é imposto. E ele possui um processo para ele chegar do nível de homem para o super-homem. Ele possui um processo para passar do nível de fraco para forte, de ignorante para sábio. E esse processo se chama As Três Metamorfoses do Espírito. E lá na sua obra, Nietzsche diz assim: as três metamorfoses do Espírito menciono para vós, de como o Espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão se torna criança. O que é isso, professor? Como que eu vou entender o que esse cara está falando? E você já pode perceber a dificuldade dos textos nietzschianos só por esse pequeno trecho. Ele fala através de símbolos. E o que ele está querendo dizer? O espírito que quer evoluir, ele tem que passar por 3 fases. E essas fases servem para tudo na sua vida e você vai perceber agora. A primeira fase é o camelo. Eu menciono para vocês, o espírito se torna camelo. O camelo, ele é o animal que carrega. O camelo é o animal do deserto. É o animal da penúria, é aquele que se senta, que se rende para que os outros subam nele e que ele leve sem questionamento algum. E aqui eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre a sua vida e o que o seu espírito se torne agora o camelo. Olhe para tudo aquilo que você tem carregado sem questionamento. Olhe para tudo aquilo que você tem se rendido sem nenhuma interrogação. Tudo aquilo que você crê sem julgamento. O camelo ele faz exatamente isso. Nietzsche está querendo dizer que a sociedade é composta por vários camelos, a famosa manada, o famoso platô, a famosa mediocridade. Porque as pessoas estão muito mais confortáveis em viver na ignorância do que de fazer um questionamento. E aí você olha para o nosso campo político, por exemplo, e cerca de 80% do eleitorado decide o voto na semana da eleição. Será que o nosso povo, ele realmente julga e questiona ou é um povo que apenas crê? A pessoa não tem a capacidade de definir qual será o próximo governante. Ela não tem a capacidade de definir com qualidade quem vai tomar as rédeas do nosso Estado. Então, quem é mais confortável, ela escolhe. Aquele que pega o papelzinho primeiro lá na frente da escola, no eleitorado, vai lá e vota e pronto, acabou. Porque é mais confortável, porque é mais fácil. E isso acontece com tudo na vida. As pessoas cortam os seus sonhos, cortam os seus projetos, porque elas falam para você que não é fácil. E aí você vai lá e aceita. E você vai lá e crê. E você vai lá e não julga. Nós nascemos, vivemos e morremos com crenças que não são nossas. Com coisas que você vai acreditar na infância, vai replicar na fase adulta e vai morrer acreditando e às vezes brigando com os outros por conta dessa crença, sem nunca fazer o seguinte questionamento: isso é meu ou isso não é? E as crenças, em suas grandes maiorias, elas são totalmente limitantes. São vendas colocadas nos nossos olhos que são replicadas de um para o outro e que você acaba se perdendo. Essa é a primeira fase da metamorfose do espírito. E por que Nietzsche fala que o espírito tem que se tornar o camelo? Porque se tornar o camelo significa constatação. Existem coisas que você está preso, momentos da vida em que você está acreditando em coisas que nunca foram julgadas de fato e que você está replicando e vivendo sem nem perceber. Dostoiévski diria que a melhor prisão, a melhor forma de manter um homem preso é fazer com que ele não saiba que está na prisão. Por isso é necessária a constatação do camelo. Você olhar para a sua vida e pensar assim: todo mundo fala que eu sou assim. Todo mundo fala que eu sou dessa maneira, todo mundo fala que eu devo fazer isso e não devo fazer aquilo. Mas será que isso é um fato ou isso é apenas uma crença? Porque quando você começa a apenas acreditar, significa que você está abrindo mão do seu princípio mais primordial de todos, que é a tua razão, que é a tua capacidade de julgamento. O homem que não questiona, a mulher que não questiona, é como o urso que abre mão das garras e das presas na hora da luta. É como o leão que abre mão da sua caça. É como a ave que abre mão do seu voo. É como o peixe que abre mão do seu nado. Você está abrindo mão da sua essência, você está abrindo mão da sua natureza. O ser humano não foi feito para ser camelo. O ser humano não foi feito para replicar, para aceitar e para apenas seguir o que os outros dizem. O ser humano ele foi feito para o questionamento. Ele foi feito justamente para a indagação. Ele foi feito para lutar, ele foi feito para se manter de pé. Ele não foi feito para se render ao que qualquer pessoa diz, ao que qualquer pessoa replica. E é exatamente o que Nietzsche está falando com tornar-se o camelo. Você se tornar o camelo é você constatar aonde você está falhando no quesito crenças.
Pense em uma coisa que você acredita, que você replica, que você multiplica, sem nem ao menos ter questionado. Às vezes é na política, às vezes é na família, às vezes são crenças intelectuais, às vezes são crenças pessoais sobre si mesma. Às vezes você é uma pessoa que não consegue de maneira alguma começar um projeto. Porque todo mundo fala que você é incapaz, todo mundo fala que esse mercado não é para você, todo mundo fala que você não vai conseguir, sendo que na realidade você tem a capacidade de fazer isso. Você tem a capacidade de evoluir, você tem a capacidade de melhorar, mas você não quebrou essa crença ainda e você replica, você aceita e você segue. Então Nietzsche ele fala, tornar-se o camelo. Tornar-se o camelo significa quebrar a crença limitante, quebrar aquilo que está sendo imposto sobre você. E aí depois, a segunda fase da metamorfose de Nietzsche, a segunda fase que nós temos, é justamente a fase do leão. É quando você se torna o leão de fato. O leão, ele representa aquele que está vencendo o que é imposto, que vai se tornar uma pessoa melhor, que vai se tornar uma pessoa evoluída. O leão é aquele que vence o que os outros estão falando, e ele vai falar, eu não quero que as coisas sejam assim, eu quero que as coisas sejam da minha maneira. Ninguém monta no leão, ninguém vai conseguir fazer com que o leão se renda. O leão é aquele que ruge, é aquele que manda, e não aquele que é mandado como o camelo, por exemplo. Então é aqui que Nietzsche está querendo dizer o seguinte, todas aquelas crenças que você carregava consigo, agora foram quebradas, e você é o líder da própria vida. Você é a pessoa que tem o autocontrole. Você é a pessoa que domina a própria jornada, assim como o leão que domina a própria natureza. Porque o camelo ele não reconhece a própria força e se rende. O leão ele reconhece a própria bravura e não deixa com que ninguém mande nele. Lá na obra do Assim Falava Zaratustra, Nietzsche traz um exemplo muito legal, do dragão. Ele fala que na sociedade existe um dragão gigante e esse dragão quer mandar em tudo e em todos. Esse dragão pode ser a religião, esse dragão pode ser o sistema político, esse dragão pode ser o sistema econômico, esse dragão pode ser o senso comum das pessoas, esse dragão ele quer mandar. O dragão ele diz tu deves. E o leão, ao invés de falar tudo bem, eu devo, o leão ele fala não, eu quero. O leão ele confronta, o leão ele revolta. É como você olhar para dentro de si, perceber que todas aquelas crenças que você possui são crenças que não são tuas, mas sim crenças que colocaram sobre você, assim como as pessoas que montam no camelo, e você tira tudo isso, você despeja tudo isso e você se revolta contra o mundo. E essa revolta é muito perigosa. E por que perigosa, professor? Porque vai te colocar em oposição ao dragão, vai te colocar em oposição à realidade, vai te colocar em oposição aos críticos. É normal quando você está vivendo uma vida medíocre e você começa a minimamente alterar algumas coisas, você se tornar o alvo de críticas. Você se tornar a pessoa com que todos vão apontar o dedo e vão falar, olha lá, a pessoa está diferente, fulano está mudado, fulano não anda mais com a gente. Às vezes fulano só está evoluindo. Às vezes a pessoa só está crescendo, às vezes a pessoa está criando um projeto, criando uma empresa, está se casando, está melhorando, está estudando, e aí todo mundo começa a falar assim, nossa fulano, você mudou, hein? E é exatamente o que acontece quando você tenta melhorar. Você automaticamente passa para o lado da oposição, porque ou você faz parte dos passivos ou você faz parte dos ativos. Os passivos, eles seguem uma vida da manada, eles seguem a vida do camelo, eles deixam com que os outros mandem. Os ativos não. Os ativos, eles fazem acontecer. Os ativos, eles criam, eles empreendem, eles investem, eles não esperam uma ordem alguma, eles não esperam crença alguma, eles pensam, eles questionam. E aí você vai lá e traça esse projeto de vida em que você se torna o protagonista da própria existência e aqueles que são coadjuvantes começam a apontar o dedo para você. Porque quanto mais alto você voa, menor você se torna para aqueles que não sabem voar. Quanto mais alto você se eleva, mais inferiorizado você é por aqueles que não têm a capacidade de se elevarem junto contigo. E aí você se torna o alvo da manada. Porque uma vez que você sai dela, você tem que pagar um preço. E qual é o preço a ser pago, professor, por sair da mediocridade? Ser o alvo dos medíocres. É exatamente aqui que reside o leão. O leão ele se opõe, o leão ele ruge, o leão ele ataca, o leão ele se defende. Mas ele nunca vai se render como o camelo se rendia. E essa é a figura do cético, a figura de quem questiona, a figura de quem duvida, a figura da pessoa chata, aquela com que os outros falam, nossa fulano, você é insuportável, porque a gente fala para você fazer isso, você fazer aquilo e você não faz. E às vezes essa certa teimosia,
E não confunda a teimosia com a arrogância, mas que você se torna mais autêntico é o que faz você se libertar e passar da primeira fase do camelo para a segunda, que é a do leão. Lembre-se, o camelo aceita, o leão ele se revolta. E o leão ele tem autonomia. O leão ele é autômato. O leão ele manda na própria vida como ninguém e ninguém consegue mandar na vida do leão. E aqui nós temos uma fase muito interessante na metamorfose de Nietzsche, que é uma fase de potência. Você vai percebendo que a pessoa vai ganhando potência no decorrer da trajetória. O camelo ele era extremamente passivo, ele era fraco, ele se rende, ele aceita, tudo que mandam ele faz. O leão não. O leão, tudo que mandam, ele vai lá e questiona, ele duvida, ele ruge, ele ataca. Ele não deixa com que as pessoas imponham crenças sobre ele. É exatamente o que falamos aqui. Ou a pessoa segue o caminho da crença ou ela segue o caminho do julgamento. Ou ela aceita ou ela questiona. Ou ela aceita ou ela duvida. Ou ela vai ser o ignorante que vai pelo caminho que todos dizem, ou ela vai ser a pessoa sábia que trilha o próprio caminho com independência. E esse caminho é importantíssimo, pois é aqui que reside a liberdade do ser. Não existe liberdade sem revolta, não existe liberdade sem ruptura. E é exatamente nessa ruptura que nós temos do camelo com o leão que vai fazer surgir algo novo, vai surgir algo belíssimo, que é a terceira fase da metamorfose de Nietzsche. O espírito se torna camelo, você constata tudo aquilo que você está carregando sem a sua voluntariedade, sem a tua vontade, mas que puseram sobre você. Você se torna o leão porque agora você se revolta e você começa a questionar. E por fim, você se torna a criança. O que é a criança, professor? Como assim? O camelo carregava, o leão se libertava. E a criança? A criança é a pureza. A criança é a nova esperança. A criança é a nova folha em branco que você recebe para fazer um novo plano de vida. Porque você não pode viver apenas como leão. Você não pode viver apenas questionando. Você não pode viver apenas brigando, apenas lutando. Você precisa ter uma pureza em criar algo novo. A criança é a figura da criatividade. A criança é a figura do pensamento livre. Como diria John Locke, a criança nasce como uma folha em branco. E a partir dessa folha em branco, ela vai desenhando toda a trajetória de vida. Então, qual é a lição que eu quero passar para vocês aqui na nossa live de hoje, que já é uma live extremamente conturbada, por conta da internet que trava, por conta disso que acontece, mas mesmo assim eu vou fazer a live, porque nada vai parar a gente aqui, independente dos pretextos. Aquele que tem um porquê suporta qualquer como o próprio Nietzsche diria. Então, qual é a lição principal, professor, que você quer passar aqui para a gente? O ser humano, ele pode escolher viver como camelo de maneira cômoda, de maneira confortável. Porque quando você vive na segurança, vive no conformismo, é muito legal. Você não precisa questionar, você não precisa se esforçar, você apenas aceita, você apenas obedece, não tem necessidade de esforço. O camelo ele só se rende, o camarada sobe na córcova e ele vai lá e leva para o outro canto e acabou. Agora o leão não. O leão ele tem que se machucar, o leão ele tem que se doar, o leão ele tem que lutar, o leão ele tem que morder, ele tem que ser mordido, ele tem que ser atacado, ele também tem que atacar. E esse processo é doloroso, assim como aquele processo que você tem na sua vida de vencer as crenças alheias, de vencer as opiniões alheias, de vencer o sistema que está ao seu derredor e conseguir fugir das mãos, das garras do dragão que nós falamos aqui. Aquele que quer impor, aquele que quer mandar, os padrões que a sociedade nos impõe, que são os padrões do senso comum. E aí quando você começa a desenvolver o seu senso crítico, você é atacado e você precisa se defender como a figura do leão. E por fim temos a criança. E a criança é a esperança, a criança é a pureza. A criança ela representa uma nova vida que está começando, em que agora você determina quais serão os rumos dessa vida e não mais a sociedade. Porque quando você nasce em contextos que você não controla. Como, por exemplo, o país que você nasce, as roupas que você vai vestir no círculo social, a língua que você vai falar, o pai que você vai ter, a mãe que você vai ter, a família que você vai ter. Nós somos influenciados a todo momento. O ser humano, como diria Nietzsche, ele se torna o resultado de muitos. Vivendo entre muitos, eu penso como muitos e não penso mais como eu. Esse é um dos efeitos da globalização. Hoje em dia você não precisa estar com milhões de pessoas para ser influenciado. Você só precisa de um celular, porque você se conecta com pessoas de todas as áreas do mundo e você é influenciado por aquilo. E aí o ser humano vai perdendo a sua autenticidade porque ele vai se tornando um resultado do meio que ele vive.
ele vai se tornando resultado das influências que ele tem, sejam as pessoas, sejam as informações, sejam os conhecimentos, sejam os vídeos, seja qualquer outra coisa da vida. E é aqui que nós devemos tomar bastante cuidado, porque eu nunca vou conseguir não ser influenciável. Eu sou influenciável porque eu sou um ser político. Eu fui feito para viver em comunidade, eu fui feito para aprender, eu fui feito para ensinar, eu fui feito para trocar informações. Só que aqui cabe o cuidado extremo para que você não perca o pensamento autômato, para que você não perca o pensamento autêntico, que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Esse processo das 3 metamorfoses de Nietzsche faz com que o ser humano se torne o super-homem, o Übermensch, que é exatamente o que Nietzsche estava falando aqui nesse livro. O Übermensch é o homem que vai além do homem, é o homem que vai além da preguiça cognitiva, é o homem que vai além da padronização, é o homem que vai além do senso comum, é o homem que se supera diariamente, é o homem que evolui. E quando eu digo homem, não é o sexo masculino, mas a raça humana. É o homem que está se desenvolvendo, questionando, duvidando e quebrando a si mesmo para surgir algo novo. É o homem que não aceita ser camelo, se torna leão e purifica como criança. E é exatamente aqui que todo cuidado deve ser levantado para a tua vida. Porque é difícil fazer esse processo? É difícil eu falar eu quero quando todos dizem tu deves? É difícil eu duvidar quando é mais fácil crer? Claro que sim. Tudo que vale muito na vida é difícil. Nada paga o privilégio de pertencer a si mesmo, como diria Nietzsche. E essas coisas difíceis às vezes travam o ser humano. Porque você olha todo mundo vivendo a mesma vida e você quer seguir essa vida muitas vezes também. Você quer conforto, você quer dinheiro, você quer status, você quer reputação. Mas você já parou para pensar se isso é para você mesmo? Você já parou para pensar se você não está sendo o camelo que apenas está replicando ideias que são trazidas a você de tantos e tantos anos atrás, mas que nunca foram julgadas? Por isso que Nietzsche era o filósofo martelo, porque ele quebrava as crenças para saber se são cheias ou se são ocas, se são crenças vazias, se são crenças sem fundamentos. Então a passagem do camelo, que é aquele que aceita, para o leão, que é aquele que se revolta, e para a criança, que é aquela que se purifica, é o que faz o homem evoluir em toda a sua vida. E você pode perceber isso em qualquer área da sua jornada. Se você vai criar uma empresa, terão aqueles que vão te atacar. Terão aqueles que vão falar, fulano, não cria não, não empreende não, porque é perigoso, nosso país tem muito imposto, você vai acabar falindo, você vai acabar quebrando, e aí às vezes aquele sonho do negócio próprio que você tinha, some da cabeça. E some porque você deixou que ele fosse morto por outras pessoas, você deixou com que as pessoas mandassem e você aceitasse. Você perde a própria autonomia, você perde o próprio controle da vida. Só que se você é a pessoa, como Nietzsche está falando aqui, o homem que vai além do homem, o Übermensch, você vai passar do camelo, que é aquele que apenas aceita, aquele que apenas replica, aquele que apenas não questiona, e você passa a ser o leão. E você fala assim, não, calma aí. Você fala que é perigoso eu, por exemplo, arriscar e criar uma empresa. Mas é ainda mais perigoso eu ficar no mesmo lugar. Você está esquecendo de considerar o risco da permanência, o risco da estagnação. Quem falou que eu não devo fazer o que eu quero? A vida é minha. Nada paga o privilégio de pertencer a si mesmo. Eu prefiro dar com a cara na parede sabendo que fui eu que fiz, do que dar meio certo sabendo que foi imposição dos outros. Eu prefiro quebrar a minha jornada com a minha vontade, com a minha autonomia, com a minha imposição, do que ficar aceitando os outros mandando e desmandando no que eu faço ou deixo de fazer, vivendo de maneira inautêntica. E aí o leão se revolta e a sociedade fala, tu deves, e o leão fala, não, eu quero. Ele mostra as garras, mostra os dentes e ataca, e questiona, e se liberta. Só que eu não quero que você viva como uma pessoa que se revolta sempre, como uma pessoa que luta sempre. Eu quero que você pare de focar no que os outros mandam em você e comece a criar o próprio caminho com a pureza da criança. A criança, ela representa essa esperança, ela representa algo novo. E esse algo novo é maravilhoso porque se você para pensar rapidamente, hoje é o seu dia mais infantil para todo o resto da sua vida. Não tem um dia que você é mais infantil do que hoje. O passado já foi, o futuro é imaginação. Agora hoje é o seu dia mais jovem. Daqui para frente você só envelhece. Então hoje você já é como uma criança. E se você para analisar, alguma crença que existe dentro de você pode ser quebrada agora e você pode se tornar a criança novamente. Você pode criar o próprio caminho. Professor, eu sempre acreditei que
Eu não fui feito para trabalhar nessa área, eu não fui feito para ter uma vida digna. Todos falam para mim que eu devo aceitar o que é medíocre, todos falam que eu questiono demais, todos falam isso, todos falam aquilo, não importa o que todos falam. O que importa é como você vai viver a própria vida. Porque o Ubamensch, o super-homem, a pessoa que vai além de si mesma, a pessoa que vence a sua natureza preguiçosa, a natureza medíocre, a natureza que não pensa, a natureza que apenas crê, é uma pessoa independente. Quanto menos dependemos do mundo, mais livres nos tornamos. E essa liberdade tem um preço a ser pago. Ela tem um preço a ser pago que é o preço da solidão. Como assim, professor, o preço da solidão? Nietzsche diria: vivendo entre muitos, penso como muitos e não vivo mais como eu. Isso é fato. Conforme você está inserido num meio, o meio vai acabar te influenciando. Então escolha muito bem em que meio você estará. Seus amigos, sua família, se for necessário se afastar de família, se afaste. Se for necessário se afastar de um trabalho, se afaste. Se for necessário trocar todo o seu círculo social, troque. Mas escolha um meio que te influencie de boa maneira, com uma boa forma. E vivendo entre muitos, eu penso como muitos e não sou mais como eu. Só que para eu pensar como eu, qual é o trabalho que eu devo fazer que Nietzsche diz? Partir para o deserto. O deserto é necessário para me tornar novamente bom. O deserto é necessário para a purificação. É no deserto em que ninguém mais te influencia. É no meio da solidão que você tem a liberdade de ser o que você realmente é. Você pode perceber que no decorrer do seu dia você veste várias máscaras. Na frente do seu pai você fala de um jeito. Na frente da sua mãe você fala de outro. Na frente do seu filho você fala de outro. Na frente do seu patrão é de outro. E você vai se moldando diante do contexto. Mas quando você está sozinho, você está livre para ser o que realmente é. Aquele que não ama a solidão, tampouco ama a liberdade. Pois somente quando se está só é que se é livre para ser o que é. Schopenhauer diria isso. E esse processo das 3 metamorfoses envolve solidão, como todo processo que envolve evolução na tua vida. Você pode perceber que quando você está ascendendo em qualquer área, você está crescendo um negócio, você está crescendo na área da saúde, você está se desenvolvendo, você está fazendo exercício, você se sente melhor, você está mais feliz, você está construindo uma família, um relacionamento, você para de aceitar o que todo mundo diz, você começa a crescer. O que acontece? O seu círculo social, ele passa disso para isso. Não tem mais ninguém do seu lado. Os amigos se reduzem, todo mundo some, todo mundo que era da bebedeira, que era da balada, que era da festa, que era dos erros, todo mundo some. E agora você está sozinho. Você trilha o caminho do Zaratustra na montanha, como Nietzsche coloca. Aquele que vai subir isolado, aquele que vai subir sem ninguém, aquele que vai voar sozinho porque os outros não conseguem voar com ele. E esse processo é tão magnífico quando você está passando do camelo para o leão e do leão para a criança, como falamos, porque além de envolver a solidão, ele também envolve a crítica. Nietzsche ele divide o ser humano de 2 formas: os seres de almas passivas e os seres de almas ativas. O passivo é aquele que espera alguém falar para aí sim tomar uma reação. É aquele que espera alguma coisa acontecer para criticar. É aquele que espera alguma coisa ocorrer para colocar o dedo. É aquele que só vai olhando e por conta da própria incapacidade ele só aponta, ele só critica. Já o ativo ele faz acontecer. O ativo é aquele que arrisca. O ativo é aquele que quando a sociedade manda, ele fala: não, você não vai mandar na minha vida. Eu faço o que eu quero e pronto, acabou. Eu vou seguir conforme a minha autenticidade. É o leão, por exemplo. O camelo representa a passividade, o leão representa a atividade. Enquanto um é mandado, o outro é quem governa. E aqui fica a lição que Nietzsche quer passar. Entre essa divisão que eu tenho de almas ativas e almas passivas, eu tenho também uma seletividade que vai acontecer nos grupos sociais. Os grupos dos ativos serão atacados pelos grupos dos passivos. Porque quando você evolui, você se torna o alvo da manada. Uma coisa é você seguir com todo mundo. E isso é lindo. Todo mundo te aceita, todo mundo te ama, todo mundo se agrada com você. Agora tenta fazer uma coisa diferente do que essas pessoas fazem para você ver se você não é criticado. Nietzsche diria que eles perdoam os nossos erros, mas não perdoam os nossos acertos. Como assim, professor? Eles querem te ver bem, mas não melhor do que eles. Eles querem te ver bem, mas não acima deles. Enquanto você está errando, perfeito.
Enquanto você está na bebida, perfeito. Enquanto você está no vício, perfeito. Enquanto você é um ignorante fácil de manipular para ficar na manada, perfeito. Enquanto você é o camelo, melhor ainda. Agora começa a ter um traço de autenticidade. Começa a ter um traço de evolução. Começa a ter um traço de questionamento para você ver se você não vai ser atacado. Começa a pensar um pouquinho diferente. Começa a acertar um pouco mais. Começa a evoluir. Começa a crescer. A primeira coisa que vão fazer será arremessar pedras sobre você. As pessoas vão jogar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão apontar e elas vão falar o quê? Fulano, você está diferente. Fulano, você está mudado. Fulano, você não é mais o mesmo. E você só está evoluindo, você só está crescendo. E não tenha medo da solidão. A solidão ela pode ser transformada em solitude com muita tranquilidade. Enquanto você está sofrendo porque está sozinho, você pode começar a agradecer porque você não está em más companhias. Você pode agradecer porque você tem a si mesmo. Você pode agradecer porque agora você vive na companhia da única pessoa que pode te resgatar, que é a si próprio. E é exatamente aqui que esse processo, além dele ganhar força, além de você passar do camelo para o leão e do leão para a criança, você também ganha seletividade na sua vida. Você começa a perceber muito bem o que vale a pena e o que não vale. Quem deve estar do seu lado e quem não deve. A quem você deve seguir e quem você não deve seguir. Quem pode te acompanhar e quem não pode. O ser humano que consegue viver de maneira autômata, de maneira autêntica, é uma pessoa que consegue viver de acordo com a própria natureza. É a pessoa que consegue viver de acordo com a própria essência. Nietzsche, quando ele coloca isso daqui, ele está querendo dizer uma simples coisa para o ser humano. Que aquele que não vive sendo o que é, está fadado a viver sendo o que os outros querem que ele seja. E agora eu quero que você faça uma simples análise sobre a sociedade. Olhe para a educação brasileira. Olhe para os nossos jovens hoje em dia. A sociedade que nós temos da geração Z. É uma geração que vai promover bons frutos, em sua maioria, não vou aqui generalizar, mas olhando de maneira geral, olhando assim para todos, num espectro ali bem majoritário, salvando raras exceções. A nossa próxima geração vai dar bons frutos? Você que é um jovem, você acha que se você viver com seus coleguinhas ali, vida de balada, vida de festa, vida disso, vida daquilo, você acha que essa geração vai te render alguma coisa? Você acha que se você se tornando o resultado de muitos, você vai ser uma pessoa boa? Tudo aquilo que é quantitativo não é qualitativo. É difícil uma coisa ser grande em quantidade e grande em qualidade também. Se você é o resultado de muitos, você nada mais é do que medíocre. Você nada mais é do que fraco. Você nada mais é do que só mais um produto na prateleira de um supermercado. Olhe para a política do nosso país. O nosso país ele vive numa discussão fútil entre direita e esquerda, que já são termos ultrapassados há muito tempo, sendo que tem criança passando fome, tem gente desempregada, tem gente morrendo por falta de segurança pública, e a discussão é se o ídolo A é melhor do que o ídolo B. O nosso país, politicamente falando, ele é camelo ou ele é leão? Ele faz em prol da evolução ou ele é apenas um passivo que tem um jogo de opiniões fracas? É exatamente aqui que reside essa análise que você deve fazer para entender que a partir de agora você deve ser a exceção. Que a partir de agora você deve ir para o deserto. Que a partir de agora você deve trilhar o próprio caminho e não ficar replicando tudo que você vê. Se você faz um post no Instagram em que você fala de conhecimento acadêmico, que você fala de evidência, que você fala de filosofia, que você fala de sabedoria, esse post ele vai ter ali 10, 20 mil visualizações no máximo, a depender do que o algoritmo entrega ou não entrega. Agora faz um vídeo falando de política e vangloriando o político A ou o político B para você ver o que acontece. Ou você vai ser aplaudido por todos aqueles que fazem parte da tua manada, ou você vai ser criticado por aqueles que não fazem parte e, consequentemente, o vídeo engaja do mesmo jeito e viraliza. Porque a nossa sociedade se tornou a sociedade do espetáculo. Se tornou a sociedade em que é muito mais legal você parecer do que você ser. É muito mais legal você pensar com a cabeça de todos do que com a própria cabeça. E isso daqui é uma estratégia antiga de todo populista, de toda pessoa manipuladora. A pessoa manipuladora, ela tenta instalar um pensamento na tua cabeça para que você siga esse pensamento. Porque ela não quer que você pense por si só. É como aqueles homens que ficam causando as sombras na parede para os prisioneiros da caverna de Platão. Eles querem que você pense com o pensamento deles. Eles não querem autonomia. E sabe o que é triste do brasileiro hoje em dia?
Porque existem dois tipos de ignorância. Existe a ignorância natural e existe a ignorância voluntária. Uma coisa é eu não saber. Outra coisa é eu saber que eu não sei e preferir ficar não sabendo, porque eu tenho preguiça de conhecer. E esse é o caso do nosso povo, esse é o caso da nossa população mundial, não é só no Brasil. É em todo o quesito do ser humano. Essa é uma mazela humana, não é uma mazela brasileira. Mas o brasileiro ainda se torna mais evidente porque nós vivemos num país precário em educação. Nós vivemos num país que é precário com as coisas básicas. Então, obviamente, isso vai ser uma doença ainda mais abrangente, ainda mais pandêmica, digamos assim. E isso tudo por conta da ignorância voluntária. Eles preferem não conhecer, eles preferem não saber. Você mostra as evidências e eles falam, não, mas é melhor assim. Mas fulano falou que é assim, mas eu vi na internet, mas eu não sei, eu nunca vi dessa maneira. Essa frase, ela se tornou o ícone de todo ignorante voluntário. Eu nunca vi, eu nunca fiquei sabendo disso, eu nunca vi ninguém falando, e a pessoa fala com o peito cheio, como se ela tivesse jogado um argumento extraordinário sobre você. Ela se certifica, se vangloria que ela não sabe. Para ela, a ignorância se tornou um argumento convincente. Já que você não sabe, então não existe. É exatamente o que a pessoa faz. E é aqui que fica o camelo como voluntário. É o camelo que ele pode fugir, mas prefere ficar. É o camelo que pode se libertar e se tornar leão, mas ele prefere se render. Porque é muito mais confortável, é muito mais cômodo, é muito mais simples, é muito menos esforço que você coloca no processo. Você apenas segue. Você não precisa julgar, você apenas crê. Então é isso que eu quero que vocês levem para a vida de vocês a partir de hoje, em tudo que forem fazer, em tudo que forem viver. Tudo é uma metamorfose. Tudo você passa do camelo para o leão e do leão para a criança. Eu quero que hoje você analise a própria vida e pense quais são as coisas que você carrega, que foram colocadas sobre você e que não propriamente você escolheu ter aquilo contigo. Você tem uma certa crença nesse cara, você tem uma certa crença limitante nessa área, você tem uma certa ignorância nesse setor, e você vai replicando isso e vivendo sem nem perceber que aquilo está te aprisionando, que as pessoas estão te manipulando e você é apenas uma marionete de todo esse processo sistemático e estrutural que nós temos. E aí, diante disso, você vai pensar: como que eu vou me tornar o leão? Eu vou começar a questionar um pouco mais, eu vou começar a analisar um pouco mais, eu vou começar a estudar um pouco mais, eu vou para a filosofia, eu vou sair da caverna de Platão, eu vou questionar, eu vou duvidar, eu vou conhecer, eu vou me tornar autômato, eu vou me tornar uma pessoa independente, a pessoa que olha com os próprios olhos, que pensa com a própria cabeça, que age com o próprio corpo e não aquela que é manipulada e controlada. E aí depois disso você pensa: como eu vou criar a minha própria vida a partir dessa pureza que eu adquiri? Agora que ninguém mais manda em mim, agora que ninguém mais vai fazer o que querem comigo, agora que eu já não sou mais uma marionete, eu sou como uma criança. Eu tenho a liberdade de criar, eu tenho a liberdade de mudar, eu tenho a liberdade de viver de uma outra forma. E agora você pouco se importa com o que os outros vão achar. Você pouco se importa com o que os outros vão falar. Epicteto diria que o processo da filosofia envolve você aceitar e você ficar feliz quando é chamado de estúpido e chamado de louco. Porque hoje em dia ser chamado de louco virou elogio num país em que as pessoas estão mais loucas ainda. Em um país em que as pessoas acreditam em tudo que vem. Em um país em que a política é baseada em espetáculo e não em leis, e não em direitos, e não em privilégios para a população. Isso daqui virou um teatro, é pão e circo. E aí você acaba se contentando com isso porque você é o camelo. O camelo, tudo que dão para ele, ele aceita. Agora o leão não. O leão ele não aceita qualquer coisa. O leão ele só aceita aquilo que é dele, ele só aceita aquilo que ele conquista, aquilo que ele caça, aquilo que ele vai atrás. E esse processo cabe para tudo na sua vida. Tudo que você for fazer a partir de hoje deve seguir exatamente essa trajetória. Daquele que aceita, para aquele que duvida e para aquele que cria. Ou seja, a constatação do camelo, a revolta do leão e a pureza da criança. Então que a partir de hoje você se constate em tudo aquilo que está dentro de você e que você muitas vezes não percebe. Você se revolte e se liberte de maneira independente, de maneira, vamos dizer assim, autêntica, e depois você começa a criar a própria vida, você começa a desenvolver a própria jornada com pureza, com esperança, porque você não precisa estar se opondo a tudo e a todos para viver.
Você só precisa ter a liberdade de pensar com a própria cabeça. E como eu faço isso, professor? Foi o que falamos aqui. É necessário partir para o deserto. É necessário ir para o deserto para me tornar novamente bom. Não é que você vai viver isolado. Não é que você vai viver sozinho. É que a partir de agora você vai se tornar o melhor amigo de si mesmo. Você vai se tornar o seu melhor amigo, aquele que pensa juntamente com a própria cabeça. Porque assim você consegue ter essa autonomia que estamos falando aqui. Se você vive com base no que os outros dizem, se você vive com base na aprovação alheia, se você vive com base na dependência do que os outros vão falar para você, então esquece, você já é o camelo há muito tempo. E a sociedade quer que você seja o camelo. A sociedade quer que você seja essa pessoa travada, essa pessoa em que nada dá certo, em que você só fica replicando, seguindo o que os outros mandam e desmandam. Não é assim. Não é assim que o ser humano foi feito para viver. O ser humano foi feito para viver com a sua autenticidade, com a sua individualidade, e não só como um resultado do meio. E esse resultado do meio é muito perigoso, porque nós não vivemos no melhor meio que nós poderíamos viver. É só você olhar para a nossa sociedade, como eu falei. Hoje em dia, o brasileiro ele não consegue interpretar um texto básico. Uma dica que eu te dou aqui, eu não sei nem se é uma dica ou se é algo prático, eu não sei te dizer. Mas tome cuidado com os próximos anos. Isso daqui não é que eu sou um profeta, que eu sou algo do gênero. Tome cuidado com os próximos anos. Estude, trabalhe, guarde dinheiro, se qualifique. O nosso país não está para brincadeira. E eu não estou criticando o governo atual, nem o governo passado, eu não estou criticando a política, eu estou criticando a população como um todo. O nosso país está degradando cada vez mais. O índice de leitores, pela primeira vez na história, de não leitores está maior do que de leitores. A grande maioria dos brasileiros não leem mais do que aqueles que leem. E se você pega aqueles que leem, são aqueles que leem livro de autoajuda, livro de empoderamento, livro de persuasão, de maniqueísmo, disso, daquilo, livros fúteis. O brasileiro não sabe quem é Machado de Assis. O brasileiro não sabe quem é um Dostoiévski, não sabe quem é um Platão, não sabe quem é um Aristóteles. Que chance de uma população dar certo esse país tem com base no nível intelectual que nós temos agora? Cerca de 47% da população não sabe interpretar um texto básico. Um texto básico em que eu pego uma premissa A junto com uma premissa B, crio um silogismo e falo que se isso é assim e isso é assim, as coisas são assado. O brasileiro não consegue interpretar isso. Se você pega um gráfico com 3 colunas, em que cada coluna representa um certo índice, o brasileiro não sabe interpretar. E quando eu digo brasileiro, eu não estou te colocando nesse meio. Eu estou falando a média, eu estou falando dos camelos, eu estou falando todas essas pessoas que estão ao nosso redor. As crianças vão para a escola, não está tendo filosofia mais. O estado de São Paulo já está começando a cortar professor de filosofia, professor de história, carga horária reduzida, professor de sociologia, carga horária reduzida. Estão criando cada vez mais pessoas inautênticas. Estão replicando como se fosse em uma fábrica várias pessoas que vão servir apenas para o maniqueísmo político, o jogo dos políticos, aquilo que vai fazendo um Estado permanecer em cima de outro. E isso daqui há muito tempo Nietzsche já dizia. Nietzsche falava isso. Ele diria que o Estado é o pior dos demônios. E quando ele diz o Estado, ele não está querendo generalizar a todos. Ele está falando o Estado que trata o ser humano como um camelo. O Estado em que ele tira a humanidade da pessoa e a torna como um produto. Então é aqui que nós devemos buscar cada vez mais a nossa salvação individual. E não no quesito profético, no quesito religioso. Eu só quero que você comece a pensar com a própria cabeça. Porque se você não pensar, é provável que você tome um rumo que você não queira tomar. Que você vá para o mesmo caminho que a grande maioria das pessoas estão seguindo. Você olha para esse país e infelizmente só tem notícia ruim. Você olha os índices de desemprego, você olha os índices de fome, os índices de saneamento básico, o índice de educação. Você olha tudo como um todo, e você vê que o país está ruim não só por conta do governo, mas também por conta da ignorância das pessoas, por conta do reflexo populacional que nós temos hoje em dia. E isso, infelizmente, é triste,
Isso é algo que só vai ser vencido com o trabalho de formiguinha mesmo, tampando o sol com a peneira. É difícil, é complicado, é. Estamos aqui na internet tentando fazer o máximo que podemos, por exemplo, numa rede social em que já é totalmente dominada pela ignorância, mas nós tentamos e estamos a cada vez mais buscando a salvação de cada pessoa da caverna de Platão. Esse é o nosso papel. Nós sairmos da caverna e voltarmos para a caverna para buscar aqueles que estão dispostos. E é como eu falei, existe a ignorância natural e existe a ignorância voluntária. A grande maioria das pessoas vão querer ficar na ignorância. Elas vão querer acreditar que um partido político vai salvar a vida dela. Elas vão querer acreditar que um ídolo político vai mudar a vida dela. Elas vão querer acreditar que por exemplo, estudando uma coisa só na vida que vai mudar a vida dela. Isso tudo só mostra como as pessoas são enganadas pelas sombras. Como o povo prefere perecer. O povo prefere ficar na caverna. O povo prefere viver na ignorância. Porque esse processo do leão para a criança dói. É um processo doloroso. Tudo que envolve evolução na vida dói. E só aqueles que estão dispostos a pagar o preço pelo privilégio a pertencer a si mesmo, é aqueles que vão enfrentar esse processo doloroso aqui. É aqueles que vão colocar as garras para fora e vão lutar, e vão questionar, e vão duvidar. Eu sei que o nosso país ele tem vários problemas estruturais, econômicos, e vão além de mim. Eu não sou um filósofo político, eu não sei quase nada de política. O que eu sei aqui é com base no que eu estou falando, dos pensadores que eu estudo, com base na minha formação como um professor de filosofia. Mas ainda assim, nós conseguimos perceber que o problema está além do dinheiro. O problema está além da economia. O problema está além da política. O problema surge dentro da alma do ser humano. Se uma população tem uma alma organizada, tudo se torna organizado. Isso você pode olhar dentro da tua casa. A sua família, às vezes ela pode ser uma família que não tem uma mansão, que não tem um carro de milhões, não tem várias casas alugadas, não tem um patrimônio gigantesco, mas vocês vivem bem e vivem felizes. Por quê? Porque a alma de cada um de vocês está organizada e o coletivo se torna organizado juntamente. Agora, quando você pega um país em que uma influenciadora, como por exemplo, uma Virgínia da vida, tem 50 milhões de seguidores, é de se questionar. É de se questionar bastante. Um país com quase 230 milhões de habitantes, em que 50 milhões seguem, por exemplo, uma influenciadora dessa, é de se duvidar. E aí você pega professores que estão passando fome. Professor que trabalha em 2, 3, 4 escolas às vezes para conseguir uma vida digna. Você pega um professor com mestrado que ganha às vezes 2, 3 salários mínimos em uma escola e ele luta para sobreviver. E aí você olha o sistema educacional totalmente defasado. E é por isso que eu vim, por exemplo, para a internet, porque aqui eu não tenho ninguém mandando em mim, eu não tenho ninguém tentando me controlar, eu não tenho uma grade curricular em que eu só replico várias coisas antigas ao invés de educar o aluno de fato e ensinar ele a pensar com a própria cabeça. E infelizmente o nosso país é projetado para dar errado, porque diante do erro é que surge o perdão dos manipuladores. É o que nós falamos aqui. Enquanto você está errando, eles te perdoam. Agora começa a acertar um pouquinho para você ver se você já não é cortado. Para você ver se você já não fica isolado. Para você perceber que você fica sozinho. É o que acontece. O caminho intelectual, o caminho da evolução, o caminho do desenvolvimento é um caminho solitário. Se prepare para andar sozinho e quando você encontrar um grupo como esse, como nós estamos aqui, de 60 pessoas que estão escutando essa live, ou como eu tenho com os meus alunos, que ainda bem passam de milhares já e cada aluno vai influenciando a família, o colega, o amigo. Quando você encontra um grupo desse, é aí que você começa a formar um discipulado por qualidade, não por quantidade. É difícil, é complicado sim, mas nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui batalhando e nós estamos aqui tentando tirar cada uma dessas pessoas da sombra. E não é porque nós sabemos de tudo, muito pelo contrário, é porque nós sabemos o quanto nós não sabemos. É porque percebemos que tudo que sabemos é uma gota e que o oceano representa o que nós ignoramos. Então essa dissonância que nós temos hoje em dia, infelizmente, acaba fazendo com que o nosso país seja um país de camelos, com que as pessoas sejam camelos, com que o mundo seja um camelo, o mundo seja um mundo de camelos. Pessoas que só replicam, pessoas que se rendem, pessoas que aceitam, porque é mais confortável. E infelizmente não tem muito o que exigir. Porque o erro dos outros é inevitável. Agora, o seu erro é evitável. Você pode evitar errar.
Você pode evitar aceitar, você pode evitar ser como camelo. E a partir de hoje viver essa vida um pouco mais independente. Viver um pouco mais, vamos dizer assim, revoltado. A revolta faz parte, a mudança faz parte, a ruptura faz parte. Você tem que ser como essa pessoa que ninguém castra, que ninguém segura, em que você faz o que você quer. E não porque você é rebelde, não porque você faz tudo errado. Não é isso. É porque você vive a sua vida de maneira autêntica. A nossa live de hoje, por exemplo, parece que foi projetada para não acontecer. Primeiro, eu já fui resolver um monte de coisa hoje, cheguei aqui, já cansado, isso e aquilo, beleza, vamos ligar a live, vamos fazer a live. Começa, conecta a internet cai, o áudio trava, o vídeo trava, aí desliga a live e começa de novo. Parece que tudo estava sendo um impeditivo para que a live não ocorresse. Mas estamos aqui. E quando nós temos um porquê, nós suportamos qualquer como. Então aqui fica a pergunta para você. Qual é o porquê que te move para ser uma pessoa melhor? Qual é o porquê que te move para passar por essa trajetória do Ubamente e se tornar um homem que vai além do homem? Porque é necessário. É necessário essa motivação. É necessário esse motivo para agir. Eu sei que é complicado, eu sei que a vida envolve um certo grau de conformidade. Eu sei que é difícil você falar de filosofia quando você não tem o almoço. Eu sei que é difícil esse discurso se tornar prático quando nós vivemos num país extremamente defasado, quando nós vivemos numa era extremamente difícil de se viver, mas ainda assim, a salvação é individual. O erro pode ser evitado apenas por você. O erro dos outros é inevitável. Por isso que aqui você deve seguir essa vida de maneira independente. E eu deixo uma frase de Schopenhauer para vocês, que exemplifica muito bem isso tudo que falamos aqui. Deixa eu só fechar essa imagem. A frase de Schopenhauer que ele diz é que a vida do sábio, a vida de quem tem um espírito elevado, é como a águia que faz o seu ninho nas alturas, de maneira solitária e isolada. É exatamente isso que eu quero que você leve para a vida. O deserto é lugar de purificação. Estar sozinho não necessariamente significa algo ruim. Estar sozinho significa que você está se purificando desse mundo, que é um mundo imundo, que é um mundo sujo, que é um mundo medíocre, que é um mundo fraco, que é um mundo em que as pessoas querem mandar, querem desmandar, querem manipular e querem fazer de tudo com você. E querem com que você seja o escravo, querem que você aceite, querem exatamente uma inautenticidade da sua parte. E eu não quero que você seja assim. Então, pratique a solitude, pratique a solidão, pense com a própria cabeça, questione, interrogue, e não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ser cético, não tenha medo de ser uma pessoa que duvida, não tenha medo de ser uma pessoa sábia, uma pessoa que fala, eu não sei. E diante da minha falta de sabedoria, eu não vou aceitar o que você está falando, porque eu não sei. Eu não sei se você está falando algo certo, eu não sei se você está falando algo correto. Não deixe com que os outros manipulem a sua vida. Viva de maneira independente. Viva acreditando em si. Viva seguindo os próprios princípios, os próprios valores e pare de replicar tudo que os outros colocam sobre você. Essas são as 3 metamorfoses do espírito de Nietzsche. O camelo para o leão e o leão para a criança. O camelo é a constatação, você se constata como camelo, você precisa olhar para dentro de si e perceber que você está replicando, que você está aceitando crenças antigas, que você está aceitando coisas que não foram julgadas, que não foram analisadas, que você está vivendo justamente como um camelo, como um minotauro, um ser humano com cabeça de besta. E depois você se transforma no leão, você se revolta, você não aceita, você faz a ruptura, você faz a mudança. E por último, você vai lá e chega no estado da criança, você chega na pureza, você chega na criação. E tudo isso que nós falamos aqui é um processo árduo, é um processo difícil, mas é um processo recompensador. Pois nada paga o privilégio de pertencer a si mesmo. Uma pessoa que pertence a si mesma é uma pessoa que é riquíssima, porque nada pode ser roubada dela, porque ela já se pertence, ela já tem tudo o que ela deveria ter. Por isso que eu gosto de falar uma coisa que é a seguinte: tudo que o mundo te dá é emprestado e defasado, e tudo que você adquire de si mesmo, que vem de dentro para fora, como uma árvore que dá o fruto da própria semente, é independente e é rico. É independente porque não depende dos outros, e é rico porque não tem um valor. É rico porque não tem um preço a ser pago. É rico porque vem de ti e nunca cessa, nunca acaba. E dependendo de você, as coisas fluem maravilhosamente bem, pois é você por você e pronto, acabou. Então, que a partir de hoje, quando você for criticado,
quando você for acusado, quando o mundo tentar te vender uma crença, quando as pessoas quiserem colocar a mão sobre você e falar: fulano, não faz isso, não faz aquilo, fica aqui com a gente, aqui você está tão bem, não mude, não se altere, você deve se libertar. Você deve fazer como o leão que mostra as garras. E como é, professor, mostrar essas garras? É você questionar, é você duvidar, é você falar: não, fulano, por quê? Por que as coisas devem ser assim? Por que você deve mandar na minha vida? Por que eu não devo viver como eu quero? Por que eu não posso abrir o meu negócio? Por que eu não devo me casar? Por que eu não tenho que praticar exercícios? Por que eu não devo estudar? Por que eu não devo melhorar? Por quê? Porque essas pessoas, elas querem o seu erro. Elas querem te ver bem, mas não melhores do que ela. E sabe por que isso? Porque elas são incapazes de construir. É como nós falamos aqui. Nós falamos lá no começo, as almas passivas e as almas ativas. Os passivos, eles criticam os ativos porque eles não têm a capacidade ativa de construir. Então, tudo aquilo que não é construído acaba sendo destruído por eles. Eles querem derrubar, eles querem aniquilar. E é exatamente o mesmo discurso que nós temos em todo governo populista, em toda pessoa manipuladora. Ela sempre vai aceitar os seus erros e julgar os seus acertos. Você acerta, ela diminui. Ela vai lá e fala: nossa, fulano, você fez isso, que legal. Eu fiz X vezes mais. Você acerta, ela fala: nossa, mas falta tanto, né? É tão perigoso, é tão arriscado. Sempre olha o lado ruim. Sempre olha aonde você pode cair. Sempre olha no abismo que você pode pisar e acabar dando com a cara no chão. Porque essas pessoas são assim. Essas pessoas, elas querem te destruir porque elas são incapazes de construir. É aquilo que falamos. Quanto mais alto voamos, menores parecemos para aqueles que não têm asas para voar. Mais inferiorizados seremos por aqueles que não conseguem alcançar o nosso nível. Por isso que a solidão se torna uma bênção quando você está num processo evolutivo. Quando você percebe que você está evoluindo, crescendo, e um amigo vai lá, se afasta, o outro colega vai lá e muda, o outro familiar não quer mais saber de você, já não manda mensagem sempre, e aí depois sabe que vão falar de você? Vão falar que você mudou, vão falar que você está diferente, vão falar que você não é o mesmo que de antes, que você não é aquela mesma pessoa, porque a sociedade, ela não julga na onde você erra, ela julga onde você acerta. É tudo aquilo que nós falamos aqui várias e várias vezes. Mas eu quero que você se torne hoje o super-homem, o Ubamensch, o homem que vai além do homem, o ser humano que supera a padronização, que supera a vida que nós falamos aqui, uma vida medíocre, uma vida passiva, e que se torna o que é. Essa é a frase que eu quero que você leve da nossa aula de hoje. Torna-te quem tu és. Torna-te o que você realmente é. A criança, que é o último estágio que nós falamos das 3 metamorfoses, ela representa a pureza, ela representa a esperança, porque ninguém rouba o que a criança é. A criança, ela grita, ela chora, ela caga na fralda, ela mija, ela briga, ela corre, ela bate, ela faz de tudo porque ela é ela e pronto, acabou. Ela não tem nem consciência das consequências do que ela faz. Ela mete o dedo na tomada, ela mete o murro no coleguinha, ela vai lá e morde um, briga com o outro, porque ela está sendo daquela maneira, ela é livre, ela é pura. E você vai seguir o mesmo caminho a partir do momento em que você conseguir conceber que a realidade quer te manipular e que você deve ser como criança. O Kierkegaard diria que o homem seria metafisicamente grande se o seu mestre fosse uma criança. Se nós aprendêssemos a viver com a mesma pureza que uma criança vive, seria tão maravilhoso, porque uma criança deitada num berço, ela não está nem se preocupando se vai ter leite à noite, a ansiedade não atinge, as críticas não atingem, o que os outros falam ou deixam de falar não atingem, porque exatamente essa pureza que nós necessitamos para viver em um mundo tão impuro como o nosso, em um mundo tão defasado como o nosso. Hoje em dia, nós vivemos no oposto do que Platão diria. Platão falava que as pessoas deviam fugir da caverna de Platão, que elas deviam fugir da caverna da ignorância, da caverna das sombras. Hoje em dia as pessoas preferem a caverna e elas vão de maneira voluntária. Elas têm a capacidade de questionar, mas preferem não fazer. Não é à toa que, provavelmente, essa geração atual vai ser a primeira geração na história evolutiva do ser humano em que os jovens serão menos intelectualmente capacitados do que os mais velhos. Ou seja, o nosso QI, que não é necessariamente um índice de inteligência, mas é um índice de capacidade cognitiva, de associar padrões e coisas simples, o nosso QI está reduzindo ano após ano. E isso vem de uma geração
que é enfraquecida, uma geração que é fraca, e eu falo que é fraca não porque eu quero criticar ou algo assim, mas isso é um ditado árabe, né, que eles falavam há muito tempo. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. Nós viemos de uma geração que está facilitada por tecnologia, por várias coisas, e consequentemente os homens serão fracos. Por isso que nós devemos buscar essa salvação individual, mesmo diante de um mundo que está cada vez mais defasado. E nós que estamos aqui, lutamos pela verdade, lutamos pelo que é correto, lutamos pelo que é verdadeiro. Então, pessoal, basicamente isso que eu deixo guardado para vocês. Essa foi a nossa live de hoje. Foi uma live extremamente conturbada, muitos problemas. O áudio travou, a imagem travou, eu tive que desligar, eu tive que ligar, tive que fazer tudo de novo para agora nós podermos aí de fato falarmos do conteúdo separado para hoje. E fica aqui mais uma vez aquela imagem de Nietzsche, em que o ser humano ele passa do camelo para o leão e do leão para a criança. Tudo na sua vida envolve esse processo. Envolve a constatação de entender o que te aprisiona, envolve a revolta do que te aprisiona e envolve a pureza de você criar, de criar com a própria cabeça, de criar com a própria mente, de agir com a própria vida, pois nada paga o privilégio de pertencer a si mesmo. Que a partir de hoje, diante do tu deves, você diga, eu quero. Você diga, eu quero para tudo o que você vai viver na sua vida. Para que você viva com autenticidade, para que você viva com intensidade, para que você viva com potência. E não se esqueça que você vive em um mundo em que eles querem roubar a tua alma. E a frase que eu deixo de Nietzsche, que eu gosto bastante, é uma frase que ele fala assim: vivendo entre muitos, penso como muitos e não vivo mais como eu. É como se quisessem roubar de mim a minha alma. E, portanto, eu vou para o deserto, para me tornar novamente bom. Vivendo entre muitos, você vai ser influenciado por muitos. Vivendo no deserto, vivendo com as pessoas, elas vão querer te manipular. Por isso é necessário ir para o deserto, ir para o isolamento, ir para a solitude, se adentrar na sua essência, para que você não seja influenciado pelas outras pessoas, para que você não seja manipulado, para que você não seja iludido pelas sombras da caverna de Platão. Aquele que vive pela verdade se torna irrefutável junto com ela. Aquele que busca o conhecimento, aquele que busca evolução, aquele que busca se desenvolver, se torna independente. É como nós falamos aqui, uma frase de Epicteto, que ele diz o seguinte: a mentira precisa de cúmplices, a verdade se defende por si só. Ninguém precisa defender que 1 mais 1 é 2. Se você diz que 1 mais 1 é 2, você já está sendo irrefutável junto com a verdade. Só que o mundo está tão relativizado, o mundo está tão bagunçado, que as pessoas querem te convencer que 1 mais 1 é 5. Que 1 mais 1 é 6, que o mundo, cada um tem sua verdade, que as coisas são cada um da sua maneira, e você acaba se perdendo exatamente por isso. Então, as 3 metamorfoses do Espírito estão aqui para você justamente por isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Elas acontecem toda semana, na quarta-feira, às 19 horas. Espero que semana que vem a internet não venha falhar comigo de novo, porque hoje foi um teste de paciência aqui. Desliga a live, liga a live, troca de Wi-Fi para a rede móvel, troca da rede móvel para o Wi-Fi. Não sei o que aconteceu, minhas aulas estavam normais até ontem. Ontem eu dei aula ao vivo também à noite, estava tudo tranquilo. Mas eu acredito que seja o Instagram. Tanto que hoje o número de participantes foi até mais reduzido. Geralmente nós temos aqui 120, 110 pessoas, mas está tudo bem. O que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade. Semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, teremos mais uma live. O livro que eu me baseei para a nossa aula de hoje é o Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Se você quer começar a ler Nietzsche, eu não aconselho que você comece por essa obra, porque ela é muito complexa. Eu aconselho que você leia O Crepúsculo dos Ídolos. É a melhor para começar. É uma obra fininha, pequena, e Nietzsche coloca ali algumas questões mais introdutórias, e depois você vai avançando nesse pensador que é tão complicado. Se você não tiver uma tutoria, uma curadoria, fica difícil entender esse livro. Tanto que lá no nosso clube de leitura, nós lemos essa obra e nós lemos de maneira guiada. Eu pego linha por linha com os alunos e vou destrinchando e vou explicando e vou falando, pessoal, quando ele fala do pálido delinquente, ele quer dizer isso. O leão é isso, o dragão é aquilo, e nós vamos explicando. E para quem quiser
entrar, por exemplo, no nosso clube de leitura, só falando rapidamente aqui para encerrar. É um projeto em que você, já vou falar valores logo para ficar bem claro, é um projeto em que você paga R$ 97,00 por ano a assinatura, ou você paga R$ 9,91 por mês de maneira parcelada, e você tem acesso a todo o nosso cronograma de estudos e de leitura do ano. Nós começamos lá em fevereiro e vamos até dezembro. Ano que vem temos mais um cronograma novo com novas obras e você vai poder acessar tanto os livros desse ano de 2025 como os novos livros de 2026. Lemos um livro por mês, aulas semanais liberadas toda vez. Nós temos aulas novas toda semana. Nós temos encontro ao vivo no último domingo do mês para debate e interação da obra. Nós temos encontros presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná por enquanto. Temos os e-books que disponibilizamos para os alunos e temos também materiais de apoio, além do grupo de interação, onde nós trocamos ali as ideias sobre as obras. Para quem quiser participar, a Michelle até comentou aqui, gente, quem não estiver no clube, entre, que é incrível. Quem quiser participar por esse valor, bem simbólico de R$ 97,00 por ano, nós estamos nesse primeiro ano do clube, não temos praticamente lucro algum, estamos investindo nesse projeto. Nós já temos aí mais de 4.000 alunos, se eu não me engano, só nele. E quem quiser participar, comente a palavra leitura aqui e você vai receber uma mensagem lá no seu Instagram para você poder contatar a nossa equipe e fazer a sua inscrição. Só digitar leitura e aí você vai poder ter acesso inclusive às aulas desse livro aqui, do Assim Falava Zaratustra de Nietzsche. São mais de 10 horas de conteúdo que nós temos lá só de Nietzsche, em que eu li linha por linha com os alunos, aulas de 1 hora e meia. Então, ao invés de, por exemplo, você fazer a leitura sozinho, você pode pegar 1 hora para ver a aula, assiste a aula inteira e você já estará lendo e entendendo juntamente conosco lá no clube de leitura. Quem quiser participar, só comentar a palavra leitura que vai receber uma mensagem nossa. E uma dica, pessoal, só para fechar aqui a nossa aula de hoje. Só para fechar todo o nosso conteúdo. Eu estou até com a cabeça um pouco aérea pelo tanto de acontecimentos que tiveram no meio da live. Foi bem conturbada, mas tudo foi feito e é isso que importa. A única coisa que eu queria falar para vocês é uma frase em latim que ficará marcada, eu espero, em vossos corações, que é sapere aude. Sapere aude significa ouse saber. Nós vivemos numa era difícil, nós vivemos numa era perigosa. O nosso país está ruindo em todos os sentidos, a humanidade como um todo está ruindo em todos os sentidos. Nós vivemos na era do relativismo, a verdade tem deixado de ser exercida. Chesterton tinha uma frase que ele diria: chegará o momento em que as pessoas irão duvidar do fato da grama ser verde. As pessoas vão duvidar do fato que o triângulo tem 3 lados, e isso está começando a acontecer. E se você não segue essa manada, se você não segue essas pessoas, você vai ser sacrificado, você vai ser crucificado. Então é necessário esse estudo, é necessário esse aprofundamento acadêmico, é necessário esse se voltar para a vida intelectual. Eu sei que o nosso país não tem essa cultura, não tem a cultura nem da leitura direito, então é muito complicado, mas enquanto você puder estar estudando, se qualificando, se desenvolvendo, evoluindo como um ser humano de fato, faça, execute. Não tenha medo da evolução, não tenha medo da solidão, não tenha medo do deserto. As pessoas elas vão querer roubar a sua alma e se você tiver um espírito fraco, elas vão conseguir. Elas vão conseguir te manipular, vão conseguir te levar por argumentos fáceis, vão conseguir fazer com que você creia em coisas fúteis, em coisas fracas, e não que você questione com o próprio julgamento. Então que a partir de hoje você faça isso, e caso você queira participar lá do nosso clube de leitura, nós lemos Dostoiévski, nós lemos Tolstói, lemos Nietzsche, lemos Platão, todos os clássicos da filosofia e da literatura nós fizemos a leitura por lá, e estamos fazendo ainda. Mês que vem vamos ler Meditações de Marco Aurélio, um grande imperador romano, que tem um diário pessoal com vários ensinamentos sobre estoicismo e filosofia. Então, caso você queira participar, só comentar a palavra leitura. Como eu falei aqui, um valor aberto, R$ 97,00 por ano, é um valor bem simbólico, essa é a assinatura, e quem quiser fazer parte, será um prazer tê-los conosco por lá. Os alunos já comentaram aqui a qualidade que nós temos nesse projeto, e é o que nós podemos fazer para pelo menos tentar minimizar os efeitos dos camelos que nós temos hoje em dia nessa sociedade. Isso daqui foi mais um desabafo meu do que propriamente uma aula em algumas horas, porque eu como educador, como profissional da educação,
Eu vejo muitos professores, colegas meus. Ontem eu até dei uma aula e eu falei com um professor de história da rede pública de educação, e é difícil, é complicado você ver o cara tendo que enfrentar, às vezes, 6 aulas seguidas de 50 minutos cada, em que ele entra na turma, ele não tem recurso, ele não tem educação para ser ouvido, e a escola não fornece nada, o governo não fornece nada, e parece que as crianças estão passando ali de maneira proposital para se tornarem camelos. Parece que é um processo de emburrecimento da população, e isso não vou dizer que é um maniqueísmo, um controle total do Estado ou do gênero. Eu só vou falar que isso está acontecendo porque é um fato. Então, cabe a cada um de nós buscarmos a nossa própria salvação da caverna, porque ninguém vai vir aqui e te pegar dela se você não levantar e sair andando. Se você não fizer o processo do camelo para o leão e do leão para a criança. Então, que hoje a sua alma se torne cada vez mais ativa, mesmo diante dos reveses, porque é isso que nós necessitamos. Sapere aude, ouse saber, ouse conhecer, ouse estudar e evolua na sua vida o máximo que você puder, mesmo que isso envolva críticas, até porque a crítica é um privilégio. Se você está sendo criticado por evoluir, saiba que isso é um privilégio, pois esse é o preço a ser pago por não fazer parte dos medíocres. E quando você não faz parte dos medíocres, você se torna o alvo deles. Então é isso que nós falamos tudo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que vocês tenham degustado a aula de hoje, a nossa live. Como eu disse, não fluiu da maneira como eu queria. E eu sou um cara, cognitivamente falando, bem rígido. Eu gosto das coisas do meu jeito. Quem me conhece mais profundamente sabe. Eu fico muito agoniado quando uma coisa não flui da maneira como eu quero, a ponto de eu ficar propriamente nervoso. Então, quando uma live dessa, eu vou fazer a live, a internet não pega, isso acontece, aquilo ocorre, isso vai me desgastando por dentro e é um processo que eu devo vencer e nós devemos também saber das nossas mazelas, dos nossos erros. Então, quando isso acontece, eu fico extremamente irritadiço e aí acaba atrapalhando até o processo de ideias. Então, me perdoem se eu falei mais do que a medida, me perdoem se eu falei algo que não deveria, mas nós estamos aqui pelo mesmo propósito, que é o conhecimento, a sabedoria, a evolução e a fuga da caverna, a fuga do camelo, o desenvolvimento do ser humano, do homem para o super-homem, o caminho da evolução, como tratamos por aqui. Muito obrigado, pessoal. Essa live ficará salva. Espero que vocês tenham gostado e tenham uma ótima noite. E até a nossa próxima live na quarta-feira que vem, às 19 horas. Muito obrigado, pessoal.